pessoal, vamos começar agora a nossa videoaula sobre a nossa aula prática de Eletrônica Digital 1. Aqui novamente é o mediador Renato que está falando, tá? E a gente vai começar a nossa videoaula fazendo uma revisão, dando uma olhada sobre circuitos combinacionais, tá? Bom, nós conhecemos já algumas portas lógicas, né? Primeiro a porta lógica AND, que se representa dessa forma, sendo que aqui são as entradas A e B e aqui é a saída S, certo? A porta lógica AND, ela pode ser representada da seguinte maneira: a saída dela aqui vai ser a AND, né? A gente representa como um pontinho ou representa como a multiplicação, né? A AND B, tá? Então essa sempre vai ser a saída de uma porta lógica AND. Se ela tiver, por exemplo, três entradas, né? Três variáveis. Aqui vamos dizer que uma variável C, ela vai ser A AND B AND C, tá certo? Então é assim que a gente representa a porta lógica AND ou E, né? AND é do inglês, AND, né? Ou E, tá? Conhecemos já a porta lógica ou OR, né? A gente pode chamar de OR também do inglês. A, B e uma saída S aqui. Essa saída a gente pode representar como sendo A ou B. O símbolo que representa a porta lógica ou é o mais, né? Então essa é a porta lógica ou OR, né? A gente pode chamar ela também. E conhecemos a porta lógica inversora. Então a gente vai ter uma entrada A e uma saída aqui que eu vou chamar de A barrado, com essa barrinha em cima aqui. Se eu tiver uma inversora entrando B, por exemplo, eu vou ter como saída o B barrado, certo? Bom, nós conhecemos também a porta lógica NOR, que se representa assim: uma entrada A e uma entrada B. E conhecemos também a porta lógica NAND, que se representa dessa forma, tá? A e B, tá certo? Bom, todas essas 5 portas lógicas que nós já conhecemos, que nós já vimos nas nossas aulas, elas podem ser usadas tanto separadamente quanto em conjunto, tá? E justamente é a forma de usar elas em conjunto que nós chamamos de circuitos combinacionais. Então vamos ver aqui. Se eu tenho, por exemplo, uma porta lógica OE, uma porta lógica E, né? Uma porta lógica AND, que entra A e B, eu já sei que a saída dela vai ser A e B, certo? Mas aí eu posso ter a saída dessa porta lógica E entrando numa porta lógica OU, por exemplo, junto com uma outra variável aqui C, por exemplo, certo? Então, na saída dessa porta lógica OU, eu vou ter o que? Eu vou ter A AND B, que é o que já estava entrando aqui antes, entre parênteses, né? Ou C. Ou seja, eu vou ter o resultado disso daqui, né? E aí eu vou fazer uma porta lógica OU com C, certo? Uma porta lógica OU com C, tá? Isso aqui é o básico do circuito combinacional, tá? Eu posso ter diversas operações assim. Então vamos ver uma primeira aqui, por exemplo.
Normalmente, em circuito combinacional, a gente representa as variáveis como barras aqui, ó, como se fossem fios, né? Então eu escrevo aqui A, B e C, por exemplo. E aí eu começo a desenhar as minhas portas lógicas aqui do lado, puxando a partir daqui, né? Então vamos dizer, por exemplo, que eu queira fazer A, AND B, AND C. Então eu venho aqui, puxo o A lá na porta lógica, venho aqui, puxo o B lá na porta lógica e venho aqui, puxo o C na porta lógica. Ou seja, nessa saída eu vou ter A, eu posso representar pelo pontinho também, né? Multiplicação, AND B, AND C, certo? Aí vamos dizer que aqui embaixo eu queira fazer uma porta lógica OR. Então eu vou fazer aqui A, AND B, aliás, OR B, né? Ou B, ou C. E aqui nessa saída eu vou ter A, ou B, ou C. Eu posso ter quantas aqui eu quiser, né, gente? Tá? Aí, vamos dizer que essa saída aqui eu queira colocar numa porta ou, por exemplo, também. Ou aqui, certo? E aqui na saída eu vou ter o quê? Eu vou ter esse primeiro cara aqui, que é A, AND, B, AND, C, ou esse outro cara aqui, que é A, ou B, ou C, certo? Aí vamos dizer que eu ainda queira fazer alguma coisa com isso aqui, eu queira inverter isso aqui, por exemplo, colocar uma inversora aqui. Como é que vai ficar? Depois da inversora, a inversora eu represento como barrado, né? Então eu vou ter A e B e C, ou A ou B ou C. Isso tudo aqui invertido, eu ponho uma barra aqui em cima de tudo, certo? Então, isso aqui é um circuito combinacional, gente, tá? Eu posso representar dessa forma aqui, certo? Ou seja, a saída é esse último carinha aqui, ó, que é essa equaçãozinha aqui, tá? Essa daqui é a minha saída do meu circuito lógico. Ou seja, eu venho fazendo por partes, né? Os resultados por partes e no final eu vejo qual é o resultado que dá, né? De acordo com o que minhas portas lógicas estão mandando eu fazer, tá? Bom, beleza. Mas tudo bem, quando eu sei o que quando eu sei assim qual é o circuito, fica fácil, né? Quando dou o circuito fica fácil. Mas e se eu não der o circuito, der uma situação, né? Por exemplo, lá na nossa postagem da semana, eu coloquei essa questão da bomba d'água, né? Da caixa d'água com uma cisterna. Então eu coloquei aqui os sensores, né? Coloquei aqui os sensores e quero resolver essa situação minha aqui, certo? Então eu quero resolver isso daqui, ó. Como é que eu vou fazer? Tá lá na nossa aula prática. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a tabela verdade dessa situação, né? E analisar o que eu quero que aconteça em cada situação, tá? Então aqui vamos dizer que seja, eu chamei de S1, S2 e S3. E aí eu vou desenhar minha tabela verdade. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando, né, que a gente vai ter, para uma situação de 3 variáveis, a gente vai ter 8 linhas, né? Isso a gente já tinha visto na aula passada. Então, 0, 0, 1, 1, 0, 0,
1, 1. E aqui 4 uns, né? 4 zeros, aliás. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Beleza, agora em cada saída dessa aqui, o que eu quero que aconteça? Bom, eu sei que o meu S3 é o meu nível aqui da cisterna. Eu quero bombear essa água aqui para minha caixa d'água, certo? E quando essa água chegar aqui no nível baixo, né? Baixar aqui, ficar abaixo de S2, eu quero que minha bomba ligue para bombear a água aqui para cima. E quando ela subir acima de S1, essa bomba desligue. Só que a gente sabe que bomba d'água ela não pode rodar sem água, né? Se ela rodar sem água, ela queima. Então eu não quero que essa bomba ligue se a minha cisterna estiver vazia, ou seja, se minha cisterna estiver abaixo do S3. Então eu sei que quando S3 estiver igual a zero, quando S3 igual a zero, a minha saída S, né? Vamos chamar aqui de S, vai ser igual a zero. Ou seja, em todos os momentos que S3 estiver igual a zero, eu já sei que minha saída é zero. Então aqui, ó, S3 igual a zero. Então aqui vai ser zero. Aqui também, zero. Aqui também é zero. E aqui também é zero. Certo? Bom, beleza. Já comecei a minha tabela verdade. Agora, o que eu quero que aconteça? Quando S2 for igual a zero, a bomba tem que ligar. Certo? Se S2 igual a zero, a bomba tem que ligar. E se S1 for igual a 1, a bomba tem que desligar. Então vamos ver o que acontece aqui, ó. S2 é 0, S2 é 0 e S1 é 0, ou seja, a água está bem aqui embaixo, ó. Certo? S2 é 0 e S1 é 0. Então, nesse caso, eu quero que minha saída seja 1. Então, vou escrever 1 aqui, certo? Nesse aqui agora, se S2 for 1 e S1 for 0, o que acontece? Vamos dizer que S2 seja 1, ou seja, S2 está ligado, né? Então, a minha água está aqui, ó, bem nesse nível aqui, por exemplo. Está entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Porque ela acionou S2, mas S1 ainda não foi acionado, certo? Então, lá, S1 está 0 e S1 está 0 e S2 está 1. Então, aqui eu quero que seja 1, para ela continuar ligada, enchendo a caixa d'água, né? Agora, vamos perceber o próximo caso. Ele está dizendo que S1 vai ser 1 e S2 vai ser 0. Isso vai acontecer alguma vez? Não. Se S1 é 1, quer dizer que essa água já está aqui em cima. Ou seja, já está cheia. S2 não tem como ser 0 nesse momento. Perceberam? Se a água está aqui, S1 é 1 e S2 é 1. Mas nesse caso aqui, ele está falando que S1 vai ser 1 e S2 vai ser 0. Isso não vai acontecer, né? Como isso não vai acontecer, eu posso pôr a saída 1. Eu posso dizer, para garantia, que essa saída vai ser 1. Que eu prefiro que a minha bomba esteja ligada. Tá? Bom, beleza. Aí, cadê? 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quando S1 for 1 e S2 for 1, vai dizer que essa água está aqui em cima, né? Ou seja, aqui 1 e aqui 1, quer dizer que a caixa já está cheia. Então, eu preciso que a bomba desligue para não transbordar a água. Então, aqui vai ser 0. Beleza, já completei minha tabela verdade desse sistema, né? Agora, o que eu vou fazer? Em todos os lugares que foi 1, que deu saída 1, eu vou ver como é que eu faço para que aquilo seja 1. Usando uma porta AND, tá? Eu vou usar portas AND para que essa saída aqui, ó, dê 1, certo? Mas a porta AND, ela só vai dar 1 quando todas as entradas forem 1, certo? Então, S1 vai ter que ser invertido, percebe? Então, S1 vai ser barrado, S2, isso AND, né? S2 barrado também, e S3, como ele já vai ser 1 mesmo, eu só vou pôr S3, certo?
Então, para essa situação aqui, ó, eu vou ter que fazer, para essa situação C1, eu vou ter que fazer isso daqui. Aí, essa segunda situação, o S1 é 0, o S2 é 1 e o S3 é 1. Então, eu vou fazer S1 barrado em E, S2 e S3. Entenderam? Então, tudo que der 1 aqui na tabela, eu vou deixar normal. E tudo que der 0 aqui, eu vou deixar barrado. Tá? Nessa terceira situação, S1 é 1, então eu vou deixar S1 normal. End. S2 é 0, então eu vou pôr S2 barrado. E S3 é 1, então eu vou pôr só S3. Bom, beleza. Tem a minha saída. Qual é a saída do meu sistema? A saída do meu sistema vai ser esses três caras. Vai ser esse cara, ou esse cara, ou esse cara aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó. S1 ou S1 barrado, né? Ou S2 barrado também, ou S3 normal. Aí, ou, né? O próximo. Opa, perdão. Perdão, gente. Aqui não é ou, aqui é e. Perdão. Aqui é e. Então aqui é S1, que é esse mesmo cara aqui, ó. Desculpe. É esse cara aqui, ó. Tá? Então é esse cara aqui ou esse. Então eu vou por lá. S1 barrado e S2 e S3. Tá? Ou esse último cara aqui. Por que eu estou fazendo ou esse, ou esse, ou esse? Porque qualquer um desses três que for verdade, eu quero que dê 1. Então é S1 e S2 e S3. S2 barrado. Bom, vamos reescrever isso aqui em outro lugar para ficar mais fácil de enxergar. Tá? Ou seja, já fiz a minha saída, eu sei qual é a minha saída. Então, S é igual S1 barrado e S2 barrado e S3 ou S1 barrado ou S2 ou S3 e S3, né? E S1 barrado e S2 e S3 ou S1 e S2 barrado e S3. O que eu escrevi aqui? Qualquer uma dessas situações que for verdade, qualquer uma dessas três situações que for verdade, eu vou ter 1 na minha saída. Ou seja, vão ser esses três são os momentos que são os três momentos que a minha bomba vai ligar. Bem, legal. Já que eu tenho já tenho a minha saída, a minha equação do meu sistema. Agora eu tenho que fazer o que? Montar o circuito lógico com a representação das portas que vai me dar essa saída aqui, que é exatamente o que eu fiz aqui, ó, lá na aula aqui, lá na nossa aula, tá aqui, ó. Esse aqui é o sistema, tá? Esse aqui é a nossa saída do nosso circuito lógico para ligar e desligar lá a bomba, tá? Tá aqui, ó. É esse carinha aqui, tá? Então, esse circuito ele representa com a lógica das portas lógicas, né? Com a utilização das portas lógicas, o acionamento desse motor, tá? Agora, eu tenho que abrir lá o meu EWB,
né, o meu Electronic Workbench, que é o nosso programa de simulação de circuitos, e selecionar esse circuito e montar esse circuito para ver se ele realmente vai dar certo. Então tá aqui, abriu o EWB. Tá? E vou montar esse circuitinho aqui, ó, para ver se ele dá certo, tá? Então vamos lá. Vou puxar uma fonte, um aterramento para essa fonte. Aí, como é que eu vou fazer as variáveis? Eu vou puxar várias chaves, liga e desliga aqui, ó, que são essas três chavezinhas aqui, ó. Cada uma dessas chaves vai ser uma variável minha, né? A, B e C. E aí eu ligo e desligo ela para simular os zeros e uns, tá? Bom, puxei, tá vendo que tá escrito espaço aqui, ó? Por que que é isso? Se eu apertar no teclado lá a barra de espaço, ó, o que acontece? Eu tô apertando a barra de espaço. Então ela abre e fecha as chaves. Só que dessa forma, todas as chaves estão abrindo e fechando do mesmo jeito, ao mesmo tempo, né? Com o mesmo botão. Então eu dou dois cliques aqui em cima da chave, ponho aqui, ó, valor. No lugar de espaço, eu ponho A, por exemplo. Clico duas vezes em cima da chave, no lugar de espaço eu ponho B e essa aqui eu vou pôr C. Então agora, quando eu aperto a letra A no teclado, olha lá, só aquela chave ali se movimenta. Tá vendo? Só ela muda o contato. Quando eu aperto B, só essa aqui muda o contato. E quando eu aperto C, só essa aqui muda o contato. Tá? Bom, então eu vou ligar aqui a energia nessas três chaves. Pronto. Estão todas as três energizadas. Tá? E aí essa fonte eu vou mudar de 12 volts para 5 volts. Porque normalmente circuitos integrados trabalham com 5 volts apenas. Circuitos integrados lógicos trabalham apenas com 5 volts, que são os da família TTL. Bom, beleza. Agora eu vou começar a fazer a montagem. Então a primeira porta lógica minha, eu vou colocar A barrado, B barrado e C. Então vamos lá. Eu preciso de A barrado, então venho aqui, ó, portas lógicas, puxo uma inversora e ligo lá no A. Certo? Aí vou puxar outra inversora e ligar aqui no B, né? E aí eu vou puxar aqui a minha porta lógica AND, que é para fazer A barrado, B barrado, C. Só que quando eu puxo a porta lógica, ela só vem com duas entradas. Eu clico duas vezes nela aqui, vem aqui, ó, número de entradas, ó, tem essa abazinha número de entradas, clico aqui e escolho três entradas aqui, ó. Ela pode até ter até 8 entradas. Escolhendo 3, olha lá, 3 entradas. Então vou colocar aqui A barrado, B barrado e vou puxar o C aqui agora. Pronto. Ó, agora eu tenho A barrado, B barrado, C numa porta E ou numa porta AND, né? Falando no inglês, AND. Bom, qual é o próximo passo do meu circuito? É fazer A barrado, E, B, E, C. Certo? Então vou puxar outra porta lógica aqui. Vou colocar ela também com 3 entradas, ok. E vou puxar A barrado. Perceba o seguinte, ó. Eu já tenho A barrado aqui, ó, depois dessa inversora. Então eu posso, se eu quiser, puxar daqui, ó, depois dessa inversora. Pronto, eu tenho A barrado ligado na minha porta, certo? Ou se eu quiser, eu posso puxar uma outra inversora para fazer mais um A barrado aqui, ó. Tá certo? Como eu já tenho um A barrado, já estou usando um inversor aqui no A, eu vou puxar direto daqui, ó, tá? Ó, ele vai ficar diferente do nosso circuito aqui,
mas o resultado vai ser o mesmo, tá? Então, vou puxar o B, ligar o B aqui, ó, tá vendo? B e C. Olha lá, A barrado, B e C, certo? Bom, beleza. Agora, fazer a última parte, que é A, AND B barrado, AND C. Então, vamos puxar mais uma porta. Eu vou copiar essa daqui para agilizar. Então, eu clico em cima dela, deixo o vermelhinho, digito Ctrl mais C e Ctrl mais V. Pronto, colei ela aqui. Então, vamos lá. A, B barrado, certo? Ó, A, B barrado. O B barrado, da mesma forma que o A barrado, eu posso puxar ele aqui em cima se eu quiser, certo? E aí, o C. Pronto, C. Aí, eu vou jogar essas três saídas numa porta OU. Vou puxar aqui uma porta OU. Da mesma forma, ela vem só com duas entradas. Clico duas vezes aqui em cima, digito 3, escolho 3 aqui, lá no número de entradas e dou OK. Aí eu venho e ligo essa e essa. Certo? Beleza. Agora eu tenho que dar um jeito de ver, né, essa saída. Então eu venho aqui, ó, no indicadores, puxo essa bolinha vermelha, vou virar ela aqui. Olha lá, pronto. E vou ligar na saída. Ou seja, quando a saída for 1, essa bolinha vermelha vai se acender. Tá certo? Bom, então vamos lá. A primeira situação que a gente viu aqui na nossa tabela é quando S1, S2 e S3 é igual a 0. A saída tem que ser 0. Então, vamos lá. A é 0, B é 0, C é 0. Como é que eu sei que está indo 0? Tá vendo a chavinha aqui, ó? Ela está indo no nada, ó. Então aqui não tem nada ligado nela. Se eu inverter a chavinha, ó, a fonte se liga aqui, ó. Ou seja, aqui vai ter nível 1, tá? Então vou deixar tudo 0 e vou ligar aqui o meu circuito. Olha lá a bolinha, ó. Tá branca, ou seja, não tem nada. Na minha segunda situação, o S1 é 0, S2 é 0 e S3 é 1. Nesse caso, a bolinha vai ter que acender. Então vamos lá. Eu vou chamar, tá aqui, ó. S1 que eu estou chamando de A é 0, S2 que eu estou chamando de B é 0 e o S3 que é o C é 1. Liguei lá o C. Opa, olha lá. Bolinha vermelha, ou seja, saída 1 aqui. Então já está certo, ó. Essa já está certa. Essa primeira aqui, ó, já deu certo. Agora vamos conferir a próxima. O A vai ter que ser 0, o B 1 e o C 0. Então vamos lá. Ó. A é 0, B é 1 e o C é 0. Olha lá, a bolinha apagou. Ou seja, a saída aqui no final é 0. Certo? Beleza, essa aqui também está certa. Vamos para a próxima. 0, 1 e 1. S1, A0, B1 e C1. Vamos ver o que acontece. A saída é para C1. Vamos lá. A0, B é 1 e C é 1. Olha lá, bolinha vermelha, ou seja, saída 1. Tá certo também. O quarto aqui. Quinto, né? Quarto, quinto. O A vai ser 1, B 0, C 0. A saída tem que ser 0. Então, A é 1, B é 0 e C é 0. Olha lá, saída 0. Beleza. Próximo agora. 1, 0, 1. Certo? Essa saída vai ter que ser 1. Tá? Então, vamos ver. Saída 1, B é 0, C é 1. Olha lá, saída 1. Perfeito. Certo? Agora, 1, 1, 0. A é 1, B é 1 e C é 0. Olha lá, bolinha apagada, ou seja, saída 0, beleza. E a última situação é todos serem 1. 1, 1 e 1. Saída 0 também.
Pronto, a gente já sabe que o nosso circuito está atendendo a nossa tabela verdade, então deu tudo certo, tá? Deu tudo certo aqui, tá tudo beleza. Mas, na eletrônica, a gente não tem situações, a gente não tem componentes, né, que sejam iguais a essas portas lógicas. Os componentes não são assim. Você não vai encontrar uma porta lógica assim. Um componentezinho de 4 pernas, por exemplo, que vai ser uma porta lógica AND, ou uma porta lógica E, né? Uma porta lógica OR, por exemplo. Essas portas lógicas, elas vão vir dentro de circuitos integrados. E aí, eu coloquei aqui na nossa aula uma introdução a circuitos integrados, né? Os esquemas dos circuitos integrados. Tá vendo? Estão aqui, ó. Galeria de fotos. Pronto. Vai abrir. Pronto. Então esses aqui são os nossos circuitinhos integrados, ó. Vai ter um circuito integrado, tá? E aí ele vai ter várias pernas. A aparência física desse circuito integrado, você pode ver até nas últimas páginas da nossa apostila de eletrônica digital. A aparência física dele é essa daqui, ó. Tá? Esse é um circuito integrado, tá, gente? Então esse daqui é uma coisa bem pequenininha. Ela tem algumas pernas aqui, uma marcação, tá vendo? E aí, com relação a essa marcação, você conta as pernas. Então, olhando essa marcação para a esquerda, assim, da posição que ela tá, né? A primeira perna aqui é a perna 1. Então, essa perna 1, perna 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí aqui é a 7, você conta ela assim, ó. Certo? Daqui para cá. Então, 7, essa aqui vai ser a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? Então, a gente tem uma família que é a 74XX, que esse XX determina o que tem dentro lá do componente. Então, por exemplo, 7404, ele tem 6 portas NOT dentro dele, certo? A perna 1 é a entrada de uma porta NOT, a perna 2 é a saída dessa primeira, a perna 3 é a entrada, a perna 4 é a saída, a perna 5 é a entrada, a perna 6 é a saída, e assim por diante. E aí ela tem duas pernas aqui, que é a perna VCC e a perna GND, que são da alimentação do circuito. Esse tipo de circuito ele tem que ser alimentado com 5 volts, ou seja, você vai colocar 5 volts aqui na perna 14 e aqui no pino 7 você vai colocar lá um negativo, um 0 volt, certo? Então, para cada componente vai ser um esquema. Ó. Esse é o 7408. Então, ó, a perna 1 e a perna 2 são as entradas de uma porta AND e a perna 3 é a saída. Perna 4 e 5 são as entradas, perna 6 é a saída. O pino 7 sempre vai ser o GND, que é o terra, né? Ou 0 volts. 14 vai ser sempre o VCC, que é 5 volts. E aí continua. 13 é uma entrada, 12 é a outra, 11 é a saída e assim por diante. Olha lá. Ó. Essa aqui, o 7411, ele tem internamente 3 portas AND de cada uma de 3 entradas, né? O 7432, ele tem 4 portas OR, cada uma de 2 entradas, tá? E acabou. São esses os circuitos os circuitos integrados que a gente vai usar na nossa aula, tá? Então aqui, ó, na nossa aula, eu deixo aqui para vocês fazerem a montagem utilizando somente circuitos integrados também, tá? Então, para fazer uma montagem com circuito integrado, eu apago essas representações aqui. A situação das chaves eu vou fazer da mesma forma. Puxar uma fonte, um terra aqui nessa fonte.
né? Aí eu vou puxar as chaves, as três chaves, que vão ser A, B e C. Vou colocar aqui uma do lado da outra. Vou virar elas aqui para ficar mais fácil. E vou chamar uma de A, a outra de B e a outra de C. Ok. Ligo aqui as tensões nelas. Tá feito. Estão ligadas. Tá? Bem, aí para montar, achar aqui os circuitos integrados, eu posso tanto vir aqui em ICs digitais, ó, aqui, né? Ou aqui em portas lógicas, tá? Então, por exemplo, lá na nossa rotina, lá na nossa aula, eu vou ter que usar, eu sei que eu vou ter que usar um AND, né, de 3 entradas. Então, puxo aqui AND, ó, ele vai abrir uma janelinha, tá vendo? AND de 3 entradas, que é o 7411, ó. Aceitar, tá? Aí o 7411 vem dessa forma aqui. Aí lá na no nosso plano de aula, eu coloquei lá o esquema, né? Tinha colocado lá o esquema de cada uma das portas, né? Então tá aqui a 7411. Eu sei que o pino 1 dela é uma entrada, o pino 2 é outra entrada e o pino 13 é outra entrada. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é mudar aqui o valor da minha fonte para 5 volts e alimentar o meu circuito integrado. Eu vou lá e ponho lá 5 volts nele. Aí eu venho aqui e jogo o aterramento nele no pino 7, que é o GND. Essas duas coisas são as duas primeiras coisas que você sempre vai ter que fazer. Você vai ter que pensar nisso daqui primeiro, antes de qualquer coisa, tá? Bom, aí eu sei aqui, ó, que o pino 2, que o pino 1 é uma entrada e o pino 2 é outra. Então, qual é o circuito que eu tenho que fazer? É A barrado, AND B barrado, certo? AND C. Então, eu sei que o pino 13 aqui é mais uma entrada desse primeiro, então já vou ligar o pino C. Aqui, ó, no C. Ó, o pino 13, ó, é uma entrada dessa mesma porta, tá vendo aqui a ligação, ó? Certo? Então, o pino C, a variável C, eu já vou jogar direto lá na 13. Só que A e B são barrados, né? Lá pelo aquele esquema que a gente viu, ó lá, ó, A e B são barrados. Então, quem que é o CI, o circuito integrado, que me traz as portas lógicas inversoras? É o 7404. Eu vou puxar ele aqui, ó. 7404 é uma NOT, né? Então, vou puxar aqui NOT, ó lá. Aí, 7404. Aqui, ó, 7404. Pronto, tá aqui. A mesma coisa de novo. Vou ligar logo a alimentação no pino 14 e vou ligar um terra aqui, vou puxar um terra pro pino 7. Aqui. Pronto. Tá? Então, o que eu vou fazer? Olhando lá o 7404, o pino 1 é a entrada da inversora e o pino 2 é a saída. Então, vou pegar o A, vou jogar aqui, entrada, e o 2 é a saída. Eu vou jogar lá no 7411, que é a entrada da minha porta lógica, a minha primeira porta lógica AND, certo? Pino 1 aqui. O B vai ser a mesma coisa, então eu puxo o B aqui no 2A, que eu sei que é a entrada de uma porta inversora, e o 2Y, que é a perna 4, é a saída dessa mesma inversora, e vou jogar lá no B. Beleza. Então eu peguei aqui o A, joguei aqui no 7404, peguei, que é a inversora, peguei a saída e joguei lá na entrada do 7411, que é a minha porta E. Aí eu peguei o B, joguei aqui no pino 3, fiz a inversão, né? E a saída dessa inversora, que é no pino 4 aqui, eu joguei lá no B da minha porta AND, certo? Então essa primeira parte aqui, ó,
Essa primeira parte inteirinha aqui eu já fiz, ó, tá? Bom, beleza. Vou fazer agora A barrado, end B, end C. Tá. Aqui no 7411, eu usei só essa primeira porta lógica aqui, ó. Eu vou usar essa segunda agora, que é o pino 3 e o pino 4. E o pino 5, as entradas, né? Então, eu vou pegar pino 3, é A, né? Então, peguei aqui, não, é A barrado, perdão, A barrado. Mas olha só, eu já inverti o A antes aqui, ó. Esse A aqui, ó, ele tá invertido. Ele tá aqui, ó. Ó o A barrado aqui, ó. Ele veio aqui, entrou no pino 1 e saiu no pino 2. Então eu pego o 3 e ligo nele aqui, ó. Certo? Aí agora eu vou pegar, vou utilizar esse cara aqui para barrado. E eu tenho que fazer agora B direto nele. Então eu vou pegar aqui o 2B, vou jogar direto o B aqui, ó. B. E C. C aqui, ó. Bem, beleza. Essa segunda parte aqui, ó. Essa segunda parte aqui eu também já fiz. Tranquilo? Agora eu vou fazer a terceira parte. Eu vou usar a minha última porta lógica aqui, ó. Que a entrada está no pino 11, pino 10 e pino 9. Então, pino 11. Quem que eu vou colocar no pino 11 aqui? É A, normal. A, end B, end C. Então, eu vou lá, A, pino 11. A, vou jogar o A aqui. Vou puxar um pouco aqui para visualizar um pouco melhor. A, aí end B, né? O B eu vou jogar na próxima entrada dessa porta lógica, que é a 10, B, de B. Aqui é só organizar um pouco melhor que pra gente enxergar melhor. E pino 9 é o C. Certo? Pronto. Agora eu tenho três pinos aqui vazios. O que são esses 3 pinos? São essas 3 saídas aqui, ó. Olha lá. Quem que tá vazio? Vamos ver quem que tá vazio. É o pino 6. Quem que é o pino 6? Olha lá, o do 7411. Pino 6 é uma saída de uma porta end. Aí, o pino 12. Quem que é o pino 12? Olha lá. É a saída de outra porta end. E o pino 8. E o pino 8, que é a saída da minha última porta end aqui. Certo? Então, eu vou pegar essas 3 saídas e vou jogar numa porta, num CI, num circuito integrado 7432, certo? O 7432 ele me fornece porta azul, aqui, porta azul 7432, me fornece 4 portas azul de 2 entradas, cada uma. Mas Renato, aqui são 3 entradas, né? São 3 entradas aqui nessa porta U. Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer essa ou essa, e o resultado disso aqui eu faço ou essa daqui, ó, que é a mesma coisa. Eu vou somar, não faz diferença nenhuma eu somar essa com essa e depois somar essa, né? Então o que eu vou fazer? Vou pegar, alimentar ele aqui primeiro, né? No pino 14. Vou colocar um terra para ele. Aqui. Pronto. E aí vou pegar essa saída aqui, colocar no pino 1. Essa saída aqui vou colocar no pino 2. E o pino 3 aqui, ó, é uma outra saída. É uma saída dessa primeira porta lógica que eu estou usando. Aí, a saída dessa porta lógica, eu vou colocar na entrada da próxima. O que eu estou fazendo? Estou pegando
colocando um aqui, o outro aqui, eu vou ter uma saída. Aí eu vou pegar essa saída e jogar na próxima entrada aqui. Então, para eu fazer isso, eu não consigo fazer direto aqui no EWB. Eu não consigo ligar um pino com o outro direto. O que eu faço? Puxo aqui uma emenda, aí jogo o 3 aqui e jogo isso aqui no 4. Pronto. Então eu estou vindo com essa entrada e essa entrada. Aí a saída desse resultado eu estou jogando na próxima entrada. E aí eu vou pegar essa última saída aqui e jogar aqui. O que eu vou ter? No pino 6 eu vou ter o meu resultado desse sistema. Tá aqui. Pronto. Montei com os circuitos integrados o mesmo circuito que eu tinha montado só com portas lógicas. Tá? Bom, recapitulando, peguei as entradas, joguei nas minhas portas AND. Quando eu preciso inverter, eu jogo aqui no 7404. A saída eu jogo lá de volta. E aí eu joguei essas saídas aqui desse circuito aqui, joguei no próximo para fazer a soma ou a função OR, né? A função OR, tá? E ele vai funcionar exatamente da mesma forma. Bom, fica para vocês fazerem essa mesma montagem aí em casa, né? Façam em casa, salvem o EWB, salvem aí a nossa aula, façam isso em casa, tá? Verifiquem aqui a tabela lógica, tá? Verifique se ela vai funcionar. Ligou ele aqui, ó. Olha lá, ó. A, B e C, certo? Verifiquem se está tudo dando certo. Dando certo, beleza. Guarda isso, né? Leva pra gente dar uma olhada. Se tiver dúvida, a gente conversa de novo na aula prática, tá? E até a próxima aula, nossa aula prática aí no município, tá? Essa daqui é o tutorial de como usar o EWB. Vai ter um outro tutorial de como usar a placa protoboard para vocês fazerem essa montagem prática, né, lá na aula. Vocês vão ter que fazer a protoboard em casa e depois levar para a gente. O que importa é que vocês tentem fazer isso em casa e levem o que você conseguir fazer salvo num pendrive. Para a gente vai valer nota na aula prática, tá? Eu sei que tentar fazer de primeira é difícil, é complicado, mas tentem fazer, tá? Quem não tentar, quem nem tentar, é que vai ficar sem nota. Se você tentou, você vai ter a sua nota normal. Tá bom, gente? Bom, até a próxima videoaula aí, a gente vai se conversando. Até mais.